Está tudo ok? Acho que está em mute. Posso? Yeah. Com licença. Tá. Mas se quiser testar, um, dois. Yeah. Já dá para ouvir, né? Se quiser pôr no cinto, no bolso de trás. Yeah, está à ponho vontade. aqui assim. Bem, acho que podemos começar. Obrigado a todos por terem vindo. Espero que tenham gostado na apresentação anterior. Acho que foi bastante útil para entenderem como é que a tecnologia está a evoluir e para onde é que nós todos estamos a ir. Eu queria-vos dizer que em 2014 eu estive cá no INEI de Aveiro como participante. Hoje tenho a possibilidade de estar cá como orador. Também fui ao INEI de Coimbra, 2015, e para mim foi bastante importante porque serviu-me como inspiração. Ou seja, eu consegui ver outras palestras, ver outras realidades e na altura, como era estudante de computadores e telemática, para mim era bastante importante. Temos aqui algum estudante de computadores de telemática, sei que está quase extinto. Ok. Pronto. Antes de começarmos, vamos ver se isto funciona. Ok, funciona. Eu vou fazer um sorteio especial. Basicamente, eu não vos podia deixar de não conseguirem experimentar um carro elétrico. Portanto, este sorteio vai-vos permitir ter uma experiência de 2 dias com o Hyundai Ioniq 5 e 40 € em cartão Mio. Vocês leem o QR Code, ele vai estar na apresentação toda e vão conseguir ver depois quais é que são os passos a seguir. Então, vamos à apresentação. Este sou eu, muito novo, era um menino, e eu tinha uma sorte, que era o meu pai, na altura, portanto eu sou de 1994, foi quando eu nasci, e o meu pai, na altura, ele tinha um computador em casa, daquelas torres, aquelas coisas muito feias que nós hoje em dia não queremos ter em casa, não é? E permitia-me ter acesso à informática. Portanto, eu sabia que os computadores eram muito importantes para mim. De facto, ele até, quando eu fiquei um bocadinho mais velho, ele pensava que o computador avariava por ele próprio, mas não, era eu que avariava o computador. Portanto, depois disto, a minha história começa como empreendedor e como uma pessoa que quer fazer assim coisas diferentes. No 4º ano de escolaridade, onde ninguém pensa que isto possa acontecer, eu tinha um grupo de amigos onde nós fazíamos construções de pedrinhas e conseguimos fazer casas para eles poderem brincar. E eu na altura pensei, ok, eu vou fazer uma empresa para isto vai ser uma coisa séria. E na altura chamou-se Éfica, eu tinha um sócio também. E pensei, agora chegou a próxima fase, que é procurar investidores. E os investidores quem é que poderiam ser? Os meus colegas da turma. E eu fui um dia para lá, eu convenci-os a serem meus investidores. A coisa correu bem, foi interessante. Mas só que eu tinha 2 problemas. Tinha um problema que era a minha mãe, que era professora na escola, portanto, sou filho de uma professora, e tinha uma amiga que não gostava de mim. Portanto, esses 2 problemas juntaram-se e a minha amiga foi dizer à minha mãe que eu estava a fazer isto e depois a coisa correu muito mal para mim. No dia seguinte eu tive que devolver o dinheiro todo e isto parou. Eu não tive mais possibilidade de continuar a Éfica. Depois, a minha história continua com uma paixão também pelo filme. Ou seja, o meu pai teve também muitas câmaras fotográficas, ele adora fotografia e eu adorava vídeo. E com os meus amigos eu tinha um futebol club do Mirador. Basicamente, nós jogávamos futebol, gravávamos os nossos jogos, as nossas coisas, e depois começámos a fazer um documentário e vendemos aquilo para famílias, amigos, e ainda conseguimos fazer um bom dinheiro. Isso permitiu-nos também comprar algum equipamento. Depois eu fiz um documentário, que é o chamado Cultura do Linho. Não sei se vocês sabem o que é linho, mas aquilo explicava como é que nós podemos fazer linho. Isto era em Covelo de Arca, na altura, em 2015, 2005, 2006.
E esta foto é a minha mãe a representar-me no Prémio Inatel 2006, porque eu depois concorri a esse prémio e acabei por ganhar 900 euros. O que é que eu fiz com esses 900 euros? Eu comprei um computador para mim, um computador portátil, na altura, porque eu precisava de ter um computador portátil. Apesar de eu vir de uma família que até tinha bastantes capacidades financeiras, a minha mãe não me permitia ter acesso a toda a tecnologia que eu quisesse. Porque ela percebia que eu tinha uma crush pela tecnologia. E então eu comecei a ganhar formas de conseguir comprar as minhas próprias coisas. Portanto, eu agradeço a ela ter-me privado de ter logo acesso à tecnologia. Mas chegámos ao meu 9º ano e eu não sei se vocês conhecem o Microsoft Front Page, se vocês alguma vez tiveram que passar por isso, mas eu tive que passar por isso numa disciplina no 9º ano que me permitia fazer páginas de HTML e com essas páginas de HTML nós podíamos depois publicá-las na internet. Era o início do low code, mas enfim. E com isto comecei a fazer projetos. Fiz a Quinta Fonte Frade, que era uma quinta para escoteiros. O meu pai tinha uma quinta e transformámos uma quinta para escoteiros. E com o front page eu consegui fazer no primeiro ano encher todo o verão de escoteiros lá na Quinta Fonte Frade. E isto, depois eu passei para aprender mais coisas. Eu não parei ali, não é? Fui aprender PHP, JavaScript, todas aquelas tecnologias antigas que já não usamos, não é? PHP, JavaScript. JavaScript usa-se, mas PHP não. Depois chegámos ao meu Gust Group, que na altura foi até criado com o meu colega que está ali, João Almeida, e a ideia era muito engraçada. Nós começámos a fazer sites para juntas de freguesia, partidos políticos, tudo o que precisasse de um site para ganhar dinheiro, servia. Vocês não contem isto depois às autoridades, porque eu não declarava isto, não é? Depois, o que é que eu pensei no meu 9º ano? Ok, eu vi aqui uma possibilidade de comprar um site chamado Click Visita. Eu não sei se vocês sabem o que é Pay to Click, mas basicamente permitia-vos ganhar dinheiro por assistirem a anúncios. E eu comprei esse site, era um site que estava no Brasil. Ele custou-me sensivelmente 300 euros. Eu achei que era um bom negócio, eu tinha ganhado esse dinheiro no Natal e, ok, bora investi-lo, comprar um site. E achei aquilo fantástico. Ok, então o primeiro negócio que eu posso ter, 5.000 utilizadores, agora vou poder remodelar este site. Só que eu também tinha um problema, eu estava a estudar. Eu ia começar o meu 10º ano, eu não conseguia criar um negócio tão grande. Eu tentei ao máximo, ele também. Mas nós no 10º ano decidimos, isto não vai funcionar, é muita gente, as coisas estão a crescer muito grande, muito rapidamente. Estava a começar a haver coisas legais, nós teríamos que ter a representação no Brasil e isso estava a começar a ficar difícil. Nós decidimos acabar com o site, devolver o dinheiro a toda a gente, encerrar aquilo e seguir para a próxima coisa. Depois eu pensei, ok, vou fazer uma rede social para escoteiros, na altura eu estava a usar PHP, com uma framework de MVC, aquilo parecia-me bem, nem que isto não funcione, eu estou a aprender alguma coisa de jeito. Só que não funcionou, eu não tive utilizadores suficientes. Portanto, isto foi mais um fail. O que eu estou aqui a tentar explicar é que o percurso de empreendedor não é sempre fácil. Nós não vamos conseguir acertar à primeira, nós vamos ter sempre muitas falhas no caminho e é preciso saber lidar com elas. Depois chegou o Envato. Eu não sei o que é que vocês sabem o que é Envato, mas é uma plataforma onde podem comprar plugins, temas, designs, tudo e mais alguma coisa. E eu comecei a vender plugins para WordPress. Basicamente, o que é que esses plugins faziam? Fiz um plugin muito simples que permitia subscrever para o MailChimp. As pessoas utilizavam o meu plugin para subscrever para o MailChimp. E eu vendia aquilo por $20. Parecia-me interessante. Aquilo começou a crescer e numa noite, enquanto eu dormia, eu fui featured num Envato Bundle. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que houve imensas vendas no meu plugin. E eu recebi 900 euros nessa noite. E eu fiquei tipo, what the hell? Será que isto é uma cena? Será que eu posso fazer vida disto? Mas não. Voltando à realidade, não dava para fazer vida disto. Eu peguei no dinheiro, fui de férias com os meus amigos para o Algarve,
e aproveitei o meu 12º ano. Depois disso, chegamos aqui à universidade. Portanto, na Universidade de Aveiro, para tirar o meu curso de mestrado integrado em computadores de telemática, senti-me bastante deslocado quando cheguei cá, porque eu vinha com muita experiência. Ou seja, eu estava sempre focado no computador, sempre focado naquelas coisas todas, e os meus colegas na altura não eram muito disso. Então aquilo para mim estava a causar-me alguma ansiedade e sentimento de deslocado. Mas isto foi o meu primeiro ano. Valeu-me os meus professores, falei muito com os meus professores também. Valeu-me o facto de me terem conseguido uma bolsa de investigação no IT, que é o Instituto de Telecomunicações, não sei se vocês sabem, mas permitiu-me ter acesso a pessoal de doutoramento, consegui perceber o que é que eles estavam a fazer e ver o long picture da cena. Fiz o meu curso em 5 anos e durante os meus 5 anos eu não me parei. Continuei a fazer coisas, obviamente, porque é algo que corre dentro de mim. Portanto, eu fiz uma aplicação como consultor, que era chamada Descobrir Famalicão. Eu penso que ela, apesar de me ter sido pago o dinheiro, ela nunca chegou a ser publicada nas stores, portanto, whatever, ele é que sabe. E um dia, um outro cliente, porque eu estava a fazer vários, como consultor para vários lados, nesta altura eu já faturava, ok, portanto aí já está tudo legal. Um cliente disse-me assim, quando tu fizeres uma startup, faz alguma coisa que seja útil para a nossa sociedade. Assim, na altura, para um miúdo de 21, 22 anos, ele nem sequer pensava nisso. Eu fazia o que fosse preciso, não era necessário estar a ser útil para a sociedade. Mas aquilo fez-me pensar muito, ou seja, eu pensei muito naquela frase. Eu saí do curso, depois decidi trabalhar, tive uma experiência numa startup chamada Binary Edge, na Suíça. Trabalhei lá 1 ano e 6 meses e eu consegui ver o que é que era uma startup. Consegui ver o que é que era uma startup de 5 pessoas, 6 pessoas e o caos que aquilo era. Portanto, foi bastante interessante para mim. Eu poderia ter tido uma experiência corporate. Também acho que podia ter sido útil. A experiência entre uma startup e corporate tem sempre os seus lados positivos e os seus lados negativos. Mas na Binary Edge... Deixa eu ver se funciona, ok? Não, para trás. Um bocadinho para trás, ok. Eu decidi comprar o meu primeiro carro. Eu tive a sorte da minha mãe me poder dar 14.000 euros para comprar um carro. A ideia era comprar um carro a combustão, usado, provavelmente um Toyota, porque era isto que andava lá em casa, era só Toyotas. Só que eu comecei a pensar, não, eu não quero um carro a combustão, eu não quero um carro que tenha andado nas outras pessoas, porque isso vai-me trazer problemas, e o meu budget, que eu acho que tem que ser estável, iria ser um problema. Comecei a ver carros elétricos. Eu vi aqueles carros elétricos, os Nissan Leafs de 2012, eu não sei se vocês sabem, aquele icónico carro elétrico. E eu achava, ok, isto dá para 100 km, talvez 100 km até desse para mim, mas tinha o meu problema que era, com 100 km, eu para chegar a Lisboa, quantas horas é que eu vou demorar? Se calhar não é muito boa ideia. Mas o Nissan Leaf 2.0, que era um carro de 2018, tinha uma bateria maior e andava toda a gente a falar daquilo. Eu comecei a ver, ok, se calhar eu vou esperar 7 meses por este carro, eu vou reservá-lo e vou ter acesso ao Nissan Leaf 2.0. Fiz isso, com 23 anos fui para uma Nissan e disse assim, ok, olha, eu quero comprar um carro novo, um carro elétrico de 31.000 euros. E eles olharam para mim, um puto tão novo, comprar um carro de 31.000 euros. Sim, eu tenho 14.000 euros, vou fazer crédito e o resto é história. Portanto, o carro chegou. Quando ele chegou, eu pensei assim, vamos fazer a primeira viagem ao Algarve. Porque, why not? Vamos com o carro elétrico até ao Algarve. Aí é começar os meus problemas. Não foi nas viagens pequenas que eu fazia para o Porto ou para Viseu. Não, era quando eu quis ir para o Algarve. Quando eu quis ir para o Algarve, eu fiz uma nota enorme no meu bloco de notas. Onde é que eu tinha que parar? Quanto tempo é que eu tinha que parar? Quanto tempo é que eu ia demorar? Qual é que era o consumo que eu ia ter? E sequer se os carregadores iam funcionar. E para vos dar um contexto, em 2018 os carregamentos eram gratuitos. Portanto, quem pagava os carregamentos
Éramos todos nós, e eu agradeço por isso, está bem? Mas o problema é que o facto de sermos todos a pagar não quer dizer que as coisas vão funcionar. Porque quando temos uma iniciativa privada, as coisas têm que funcionar porque senão a empresa não vai funcionar. E quando as coisas são de todos, provavelmente aquilo não vai funcionar. Não havia informação útil. Eu tinha aplicações como a Electromaps, a ChargeMap, aplicações com 10 anos, e eu achava, bem, eu não sei se isto vai funcionar. Então foi uma ansiedade brutal chegar ao Algarve. E na vinda do Algarve para Aveiro eu demorei 12 horas. E eu achei, não, isto não pode ser. Então eu comecei a ver muitas necessidades e depois, como eu vos disse, os carregamentos eram grátis. E eles passaram a ser pagos. Ou seja, as empresas, os operadores de postos de carregamento, que são quem detém os postos, ficaram com os postos públicos e a coisa começou a funcionar, começou a rolar. Começou a haver preços, ou seja, nós começámos a pagar os carregamentos. E ainda bem que nós começámos a pagar os carregamentos. E voltou a haver um problema. Qual é que era o preço para carregar um carro elétrico? Eram muitas parcelas. Podia ser por minuto, por quilowatt, ativação. Podia ser muita coisa. E eu pensei assim, não. Então eu fiz um bloco de notas para chegar ao Algarve. Agora estamos todos a fazer folhas de Excel para saber quanto é que vai custar o meu carregamento. Isto não bate certo. Eu sei, okay, se calhar isto é uma oportunidade para eu fazer qualquer coisa. Mas fazer qualquer coisa para quem? Para mim. Porque eu precisava de uma solução para mim. Porque eu tinha comprado um carro elétrico de 31 mil euros. Eu tinha que ter uma solução. Se ninguém fazia, eu fazia. E então aconteceu aqui o simulador Mobié. Se vocês repararem ali o simulador Mobié, tem o logo da Mobié, que é uma marca registada. Vocês nunca façam isso. Nunca lancem uma app com uma marca registada, está bem? Eu fiz isso, não é uma boa ideia. E o simulador Mobié permitia-vos saber qual é que era o preço do carregamento, permitia-vos simular e permitia-vos encontrar os postos de carregamento no mapa. E isso para mim já era bastante interessante. Depois fui adicionando outras funcionalidades, como quantas pessoas é que estavam a ver aquele posto, porque eu ia na autoestrada e eu queria saber se havia mais alguém na autoestrada para chegar àquele posto, que era para saber se eu ia esperar. Vocês estão a perceber, eu estava a ver as minhas necessidades como utilizador. Isso para mim era um ponto forte, porque eu estava a resolver as utilidades de um utilizador que depois já éramos 2.000 no simulador Mobié. E a coisa começou a ficar séria, porque 2.000 pessoas quer dizer que se calhar vou procurar investimento para este projeto. Eu fui basicamente a todas as petrolíferas, tentei ter reuniões com todas as petrolíferas. Não deu, porque eles na altura queriam era carros a combustão, os carros elétricos não eram uma cena. Mas eu percebi que eles tinham uma necessidade também, porque eles não percebiam nada de mobilidade elétrica. Mas se alguém lhes fizesse algumas coisinhas que eles precisavam, aquilo podia ser rentável. Então o simulador Mobié depois vai evoluir. E vai evoluir também para prestador de serviços e para a criação de uma aplicação mais robusta. Porque o simulador Mobié era uma app que eu fazia ao fim de semana. E agora, bem, eu gerei estas imagens, né, com inteligência artificial, como dá para perceber. Isto é um peixinho e vai-vos representar todos os meus sentimentos ao longo da MIO. Porque nada melhor do que ter uma imagem querida a dizer-vos o que é que estava a acontecer. Mas antes disso, eu quero falar sobre o início. O início foi juntar 4 pessoas. Um deles está aqui, que é o Leonardo, está lá em cima. E ele, a Daniela e a Filipa, éramos todos aqueles 4 malucos que queriam fazer alguma coisa pelo crescimento do simulador Mobié para algo. E como é que surgiu o nome MIO? Bem, isto é simples. E agora com o ChatGPT é mais fácil. Nós podemos fazer prompts e chegamos a alguma coisa, não é? Mas na altura, paguei 250 euros para chegar ao nome MIO a um criativo. Era o que nós tínhamos. Hoje em dia está mais simplificado. E o que é que nós fazíamos? Lá está, eu disse-vos. Consultoria para aquelas empresas que não queriam investir no projeto e o produto principal, a MIO. Depois, nesta parte, eu vou começar a dar-vos lições de cada fase, porque acho que é mais fácil. Porque aqui eu vim para vos
contar a minha história para vocês terem contexto e depois lições a cada fase da Mio. Porque um dia vocês podem estar a passar pelo mesmo e eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu estou aqui a dizer. Portanto, quando nós somos 4 pessoas, feito é melhor que perfeito. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos estar à procura da perfeição. Nós vamos lançar aplicações com bugs. Nós vamos lançar aplicações que têm problemas e que nos vão causar problemas também no fim de semana. Mas é aqui que entra uma equipa com responsabilidade. Nós somos 4 pessoas, nós temos que ter pessoas que sejam responsáveis e saibam que nós não podemos fazer as neiras que depois nos traguem o fim de semana. Depois a resiliência. Porquê que a resiliência é importante? Porque numa startup, vocês não vão saber sempre o plano a 5 anos. Os vossos investidores vão-vos perguntar isso. Quando vocês forem à procura de uma seed round, eles vão dizer, qual é que é o vosso plano a 5 anos? E eles vão ficar a olhar para eles e vão pensar assim, I don't know, talvez ganhar dinheiro. Mas é isso, vocês não sabem realmente o que é que uma startup vai ser. E, portanto, a resiliência é muito importante. Vocês têm que acreditar muito mais na vossa missão do que no projeto em si. Porque a vossa missão é muito importante, é para os vossos utilizadores. Depois nós temos que saber priorizar os desenvolvimentos. O que é que isso quer dizer? Nós éramos muito próximos dos nossos utilizadores. Nós tínhamos uma comunidade muito grande no Facebook. O que é que eles faziam? Eles pediam-nos tudo. Aquilo era fixe, porque nós sabíamos o que é que nós podíamos fazer. Mas nós tínhamos pessoas para fazer tanta coisa? Não, claro que não. Portanto, nós temos que saber priorizar. 4 pessoas não dá para fazer muita coisa. Depois vem a nossa seed round. A nossa seed round foi em 2020. Vem o Rui Pereira, que é um cofundador da OutSystems. Eu penso que vocês sabem o que é OutSystems. Pelo menos eu vi nos stories que andaram a aprender OutSystems, e ainda bem. Depois vem o Rui Sousa, que era CTO da OutSystems. E o que é que eles vieram fazer? Eles vieram trazer dinheiro, tiveram de trazer mentoria e experiência, conseguiram nos ensinar muita coisa e eu acredito que hoje sou uma pessoa melhor e um empreendedor melhor também por causa deles. Na altura, eu era CEO e também era muito mais coisas na Mio. E a coisa estava a ficar complicada. E então eu decidi que o melhor era focar-me em ser CTO, garantir que o produto era bom e que era o melhor produto da Europa. Ou seja, que nós íamos ter a melhor aplicação, a melhor equipa, que as pessoas iam estar motivadas, iam saber o que queriam fazer e não dava para fazer de outra forma. Mas foi quando a equipa começou a crescer. Nós começámos a contratar pessoas, na altura recebemos até bastante dinheiro. Eu lembro-me que quando eu vi aquele dinheiro eu fiquei tipo, uau, tanto dinheiro. Mas não era muito dinheiro. Hoje em dia eu sei o que é ter dinheiro. Na altura aquilo não era muito dinheiro, não dava para pagar muitos salários, nem estar muito tempo. Portanto, isto leva-me ao próximo passo. Sim, eu vou para o último ponto. Vocês estimem as vossas necessidades numa empresa sempre 18 a 24 meses. Porque quando vocês vão procurar uma ronda de financiamento após uma seed round, normalmente vocês vão demorar 4 meses a conseguir convencer algum investidor a acreditar no vosso projeto. Podem conseguir mais cedo, mas isso seria muito bom para vocês. Mas se não conseguirem, 4 meses é aquele tempo de vocês falharem, criarem novamente uma nova história e as coisas até vão funcionar. Depois, sobre a negociação. Desde uma seed round, uma segunda ronda que possam ter dentro da seed round, vocês nunca devem perder mais do que 50% da empresa. Um fundador deve manter sempre, mas sempre, mais de 50% da empresa e lutar por isso até ao fim. Depois, é assim, até ao fim, desde que não meta a vida de toda a gente em risco e que toda a gente perca o emprego, está bem? E que acabe o projeto. Isso não faço. Depois, uma negociação tem muitas fases. Quando estão a falar com um investidor ou com quem quer que seja, toda a gente vai procurar o melhor preço. Vocês vão procurar o melhor preço para a vossa empresa e os investidores também. Portanto, aqui é preciso que haja alguma perseverança, algum sentimento de entender o que é que nós valemos. E toda a gente... Isto não é matemática. Nós, quando estamos a falar de startups, empresas, a valorização é algo subjetivo. Uma pessoa pode pagar 100 milhões de euros, porque aquilo é muito importante para ela, e outra pode pagar 1 milhão. Portanto, é assim que funciona o mundo das startups. E agora vamos para a fase 2, que é os Black Swan Events,
que, infelizmente, nós tivemos. O Covid-19, lá estávamos nós todos num aquário, não é? Todos fechados em casa, os carros todos parados na rua e ninguém saía de casa, não havia viagens, não havia utilizadores. E agora? O que é que a Mio vai fazer? Nós tínhamos um plano. De repente, o nosso plano vai ter que ser refeito, não é? Mas lá está, nós temos que olhar também para o lado positivo. Nós congelamos as contratações, refizemos o roadmap e pensámos, ok, está tudo em casa, nós vamos aproveitar o facto dos nossos competidores, que são a EDP e a Galp, que são basicamente pessoas que estão em escritórios, todos juntos. Nós somos uma empresa remote, by the way, 100% remote. Portanto, para nós era tudo tranquilo, podemos ir todos para casa, nós já estamos em casa. Mas eles não, eles pararam completamente. O que é que nós fizemos? Nós aproveitámos a oportunidade, refizemos a aplicação, a experiência, e quando as pessoas começaram a sair de casa, eles tinham uma aplicação nova, uma Mio nova. O que é que isso fez? Com que as pessoas nunca mais largassem a Mio. Portanto, leva-me aqui à minha próxima parte das lições. Nós nem sempre vamos ter aquilo que nós planeamos. Quer dizer, quer seja na empresa, quer seja na vida, em qualquer fase de até morrermos, nós nunca vai ser tudo como nós queremos. Depois, quando há eventos de catástrofe global, isso vai afetar toda a gente. E quando afeta toda a gente, nós temos que olhar também para os nossos competidores e perceber o que é que eles estão a passar e como é que nós podemos tirar proveito disso. Depois, outra coisa muito importante. Vocês procurem sempre o lado positivo das coisas. Porque, quer seja estudante, quer seja empreendedor, isto é tudo muito difícil. Nada é fácil. E se nós não procurarmos o lado positivo das coisas, não vai ser mesmo nada fácil. Depois, leva-me aqui à terceira fase, se isto mudar, que é a invasão da Rússia. Porquê é que isso nos afetou? Porque o preço da energia disparou. Ou seja, nós estávamos com 10 cêntimos de custo para o utilizador final, portanto é 10 cêntimos por quilowatt, e de repente o meu fornecedor de energia liga-me e diz: Rafael, olha, vocês têm 30 dias para mudarem para indexado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, de repente, eu tinha energia a 4 cêntimos e que ia passar para 26, 30 cêntimos. Ou seja, eu a comprar energia ia triplicar o meu preço ou mais. Aquilo era uma cena absurda. Portanto, eu pensei, ok, isto é grave. Porquê que isto é grave? Porque as pessoas confiavam na Mio. Nós estávamos a ter muita utilização e nós, de repente, íamos ter que aumentar exponencialmente o nosso preço. Nós pensámos de tudo. Nós pensámos, bem, ok, se calhar podemos perder dinheiro. Mas eram tipo 80 mil euros por mês. Quem é que vai perder 80 mil euros por mês? Ninguém, obviamente. Portanto, quer dizer, ninguém na nossa fase. Uma EDP, uma Galp, eles decidiram perder dinheiro. Mas isto foi uma história muito interessante. Nós não. Nós decidimos refazer o nosso roadmap, mais uma vez, incluir o preço indexado na aplicação, chutar o preço lá para cima e explicar aos nossos clientes o que estávamos a passar, tentar explicar-lhes a eles o que é que nos estava a afetar e tivemos 30% de quebra de revenue. Isso não é tão catastrófico como estar a perder 80 mil euros por mês. Porque a empresa continua a funcionar. As pessoas continuam com o seu trabalho e a empresa não vai à falência. E nós continuamos a estar no positivo. Portanto, nesta fase... Epá, anda para trás. Nesta fase, o mais importante é nós termos que saber ter coragem de fazer decisões arriscadas. Ok? E porquê é que eu digo que isto é importante? Porque além de nós estarmos a fazer decisões arriscadas, se nós não tivermos métricas sobre o nosso negócio e sabermos realmente se os utilizadores continuam a utilizar a aplicação, quer dizer que nós vamos ficar em um blank state. Portanto, eu podia aumentar o preço, se eu não tivesse métricas, nada ia funcionar. Percebem? Eu consegui saber que estava só 30% do revenue a cair. E isso dava-nos esperança. No entanto, para o nosso apoio ao cliente, aquilo foi um caos. Toda a gente começou a chamar nomes à Mio. Aquilo foi uma tragédia. O apoio ao cliente quase que precisava de um psicólogo a tempo inteiro para lá estar. Depois da tempestade vem a bonança. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos competidores estavam a perder dinheiro. Nós não estávamos a perder dinheiro. Quando o preço desceu, nós pudemos contra-atacar e conseguimos capturar novamente os nossos clientes.
Portanto, nós só tivemos que... Aí para a frente agora. Desculpem lá. Nós só tivemos que esperar mais um bocadinho. E eu já lá volto. Houve uma procura de investimento depois disto. Nós precisávamos de procurar novas rondas e queríamos ir para a Espanha, para a França, queríamos deixar de estar só em Portugal. E na nossa primeira ronda de investimento foi liderado pela Portugal Ventures, que é um fundo de investimento do Estado. Mas só que esta ronda foi difícil, porque nós tivemos eventos anteriores que nos prejudicavam a nossa história. Percebem? A nossa história não foi muito fácil de ser vendida. Nós tínhamos 2 eventos complicados anterior. Mas, anyway, o peixinho estava cheio de notas, não é? Portanto, nós conseguimos o investimento. Conseguimos continuar a crescer a empresa e fomos para a França. Só que em França a coisa não era simples. Vamos pensar, nós estamos num país que, caso vocês não tenham contexto, a mobilidade elétrica usa um protocolo standard. Nós temos os dados em tempo real, os carregadores estão todos ligados, nós temos dados das sessões em tempo real, nós temos imensa informação. Quando nós chegamos à França, nós encontramos um país que usa só cartões RFID, eles não querem saber de nada, a tecnologia está em 2010, não há nada em tempo real, e nós, tipo, what the hell? Isto aqui é mais difícil do que nós estávamos à espera, porque cá em Portugal nós temos o roaming obrigatório, o que quer dizer que nós podemos usar qualquer cartão para carregar num posto. Em França isso não é assim. Qualquer CPO pode ter os seus métodos de autenticação. Qualquer CPO pode ter a sua tecnologia. Se eles quiserem, até podem ser completamente apagados do mapa. Portanto, nós tínhamos muitas dificuldades, aliado ao facto de desafios culturais. Eu posso-vos dizer que os franceses, pela minha experiência, não são muito adeptos de novas tecnologias, principalmente que venham de outros países. Bem, eu espero que não seja aqui nenhum francês, isto é só uma generalização baseada em dados, está bem? Depois vem a fase 5. Como eu vos disse, depois da tempestade vem a bonança. A nossa equipa cresceu, nós começámos a fazer realmente bastante dinheiro, nós passámos e ficámos positivos, nós começámos a faturar 5 milhões de euros e atingimos 25% de cota de mercado. Portanto, nós não tivemos que... Nós sofremos, mas depois, quando a tempestade acaba, nós aproveitámos a nossa oportunidade, capturámos outra vez o nosso mercado e conseguimos bater outra vez a EDP, a Galp, a Prio. E agora vamos para as nossas lições da MIO. Como eu vos disse há bocado, as métricas são o nosso melhor amigo. Nós temos que ter sempre métricas na nossa aplicação. Em qualquer fase da nossa startup, nós temos que ter métricas. Uma equipa é super importante. Se vocês não tiverem uma boa equipa, vocês têm que ter muito cuidado com quem escolhem para a vossa equipa. Se vocês não tiverem pessoas comprometidas com o sucesso da empresa, da vossa startup, o vosso caminho não vai ser fácil. Ninguém faz nada sozinho. Isso esqueçam. Quer dizer, se calhar com o ChatGPT já começam a ver aí pessoas a dizer que fazem as coisas sozinho. Mas não é verdade. Vocês vão precisar sempre de ajuda, vocês vão precisar sempre de pessoas. Nós temos que nos adaptar, focar na melhoria do produto e temos que tomar decisões arriscadas. Agora, quando nós passamos de uma empresa que é uma startup para uma empresa que é estruturada, que é agora esta fase da MIO, nós já temos, neste momento, 26 pessoas a entrar na MIO, portanto, quer dizer, temos 3 novos que vão entrar na MIO, portanto já nos faz 26. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não podemos ser mais aquela startup desorganizada. Nós temos que começar a ter processos, as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer de forma muito correta e os processos são essenciais para a estabilidade dos vossos colaboradores, dos vossos colegas. Depois, quando vocês planearem uma internacionalização de qualquer coisa, vocês olhem sempre para os desafios culturais, porque isso foi algo que eu me esqueci de olhar na altura. Depois, nós temos de ter muito cuidado com a forma como nós estamos a comunicar aos nossos colegas e a dar o feedback aos nossos colegas. Eles nunca vão ter a old picture e a visão que vocês têm. Portanto, de uma boa comunicação e um feedback é importante. E as pessoas é a parte fundamental da empresa. Vocês não podem esquecer que um fundador é importante, 2 fundadores são importantes, mas quem corre também pela empresa são os vossos colegas. Bem, e com isto, vocês podem fazer perguntas, se quiserem. Se não quiserem, podem se manter calados. Mas diz.
essa perspectiva, porque você falou na época da universidade que estava se sentindo deslocado e pelo que mostrou parecia que foi a época que você menos empreendeu. Então, dessa perspectiva... Yeah. Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta e dava um bom podcast. É assim, realmente na universidade eu senti-me deslocado. Eu tive muitas crises existenciais. Aliás, eu posso-vos dizer que no meu primeiro teste de análise de matemática 1, eu saí do teste e liguei à minha mãe e disse: mãe, chega, eu vou sair da universidade, isto não é nada para mim. E queria sair da universidade. Portanto, eu crises existenciais de que realmente queria ou não, tive. Okay? Mas aqui o mais importante é tu conseguires procurar as pessoas que te consigam dar outros conselhos, que te consigam dar outra experiência, consigam te dar uma visão global. Porque nós nunca vamos saber tudo. Com o pouco que nós sabemos, nós vamos criar as nossas crises. Nós depois temos que saber ultrapassar. Eu queria sair no primeiro ano, mas depois eu continuei. Percebes? E naquele teste, assim, aquilo foi muito frustrante para mim, mas mesmo assim eu tive 14. Epá, na universidade tem uma boa nota, não é? Portanto, nós temos que pensar que, muitas vezes, falando com professores que têm as suas opiniões também, com outros colegas mais velhos, talvez às vezes até um psicólogo. By the way, eu tenho um psicólogo desde os meus 16 anos. Portanto, eu sempre tive consultas de psicologia e terapia para também conseguir chegar onde cheguei. Porque eu muitas vezes senti-me deslocado, porque eu não via colegas como eu a querer fazer as mesmas coisas. Muita gente me chamava completamente louco. Portanto, não é fácil, realmente. E só mais uma. Sim. E durante a pandemia? Porque imagina, Como? a gente foi na universidade junto com a pandemia. Você, se calhar, sem ofensa, mas foi mais fácil. Foi um, depois o outro. Então, como é que foi na época pandêmica também essa autogestão emocional? É assim, a pandemia para mim foi fácil, ok? Devo explicar porquê, isto é importante. Eu venho de um contexto em que era completamente remote, percebes? A minha vida era já muito based on remote. Eu olho sempre para o lado positivo das coisas, ou seja, eu sabia que provavelmente nós íamos conseguir todos gerir a pandemia e que ia haver uma vacina e eu estava sempre a tentar focar-me no pós-pandemia, percebes? Eu tentei-me sempre focar no pós-pandemia. Fiz algumas coisas em casa, fiz treinos, passeava bastante, percebes? Mas eu tentava sempre me focar no após a tempestade, percebes? Eu não estava a tentar focar-me na pandemia, porque se tu focares na pandemia, no problema, tu vais ficar completamente depressivo e não vais conseguir ultrapassar esse problema. Mas se tu te focares na solução e no que é que tu podes fazer após este acontecimento, as coisas vão melhorar. Se tiverem mais perguntas... Diz. Proativo, basicamente. Como? Sempre pensar numa solução mesmo que não dê certo. Proativo. Sim, é assim, eu sempre falhei. Eu sou um ser humano, portanto, o ser humano tem falhas, percebes? Eu falhei imensas coisas. Por isso é que eu vos mostrei a minha história. Não foi ser sempre fácil. Sim. Vai aqui, se quiseres. Já lá vamos. Como falaste dos teus slides, vocês tiveram desafios culturais inicialmente quando foram para mover-se para a França e isso é uma coisa que nos encontra muito nas startups, que é os desafios novos e que nós não conseguimos ainda encontrar essa informação. Como é que vocês lidaram com essa aprendizagem? Como é que foram buscar para ganhar conhecimento? Isso é uma boa questão. Basicamente, nós gastámos em França perto de 100 mil euros e esses 100 mil euros permitiram-nos a nós entender onde é que estavam os nossos pontos fracos. Onde é que nós não estávamos a funcionar, como é que nós não estávamos, o que é que não estava a correr bem. E tirámos estas lições para depois conseguir melhorar a aplicação de forma a que, quando a gente quiser voltar e entrar em França e criarmos um novo caminho, nós, em vez de gastarmos 100 mil euros, já podemos gastar 1 milhão de euros em publicidade. Percebes? Nós, às vezes, quando vamos para um novo país, nós temos que guardar budget para tentar experimentar as coisas. A menos que nós sejamos tipo TikTok, uma aplicação global, uma coisa... Isso é fácil. Agora, quando nós estamos com um mercado que é segmentado, que é muito específico e que tem desafios culturais que variam de país para país, nós temos que experimentar. E às vezes experimentamos com dinheiro limitado, tiramos as nossas lições, tentamos outra vez e podes fazer isso 3, 4 vezes.
percebes? Até encontrar uma fórmula perfeita. Depois, quando encontras a fórmula perfeita, aí tu podes investir. E é aí a melhor altura para procurares investimento, é nesta altura. Sim, ali primeiro, acho que... Sim. Era para perguntar como é que foi a transição quando temos um projeto que é pensado por uma pessoa ou até duas e passar isso para uma startup e consegue incluir mais pessoas no trabalho, se for uma transição fácil. Sim, foi uma transição fácil, porque, repara, tu começas a ter mais ajuda. Como eu te disse, uma empresa nunca é feita só de uma pessoa. E há sempre indivíduos que vão sobressair. Percebes? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E quando tu começas a ter mais pessoas, tu tens que lhes passar a visão e eles têm que conseguir pensar como tu pensas. Porque tu também tens a tua, sei lá, eu posso dizer, nós todos um dia vamos morrer, certo? Portanto, o mais importante é que a visão que está lá esteja disponível para qualquer pessoa que está na empresa. E é isso que vai fazer com que a empresa consiga ter sucesso no futuro. Percebes? Sim. Tenho duas perguntas, porque agora com esta pergunta até me lembrei de outra, mas no teu caso, tu tinhas uma equipa de quatro, tu procuraste ativamente os teus cofundadores ou era um grupo de amigos? Sim, eram colegas que eu tinha conhecido na universidade. E isso ajudou, porque já sabias como é que eles trabalhavam, o que é que podíamos esperar deles, e isso funciona bem. Quando tu não tens esse tipo de possibilidade, aí podes procurar em eventos de empreendedorismo, pessoas que provavelmente já fizeram startups e que agora estão à procura de um novo desafio. Esses também são bons cofundadores. Mas é sempre preciso encontrar o track record da pessoa, percebes? A segunda. E a segunda pergunta era, na fase de investimento, como é que, me deste muitos detalhes, gostava de saber mais se tu procuras também ativamente, ou como já tinhas ganho algum sucesso na aplicação, se isso atraiu novas pessoas que queriam investir, ou foste tu que procuraste essas pessoas e focaste tudo? Ok, na fase do Simulador Mobié, eu ativamente mandei e-mails, procurei reuniões, insisti até que me fosse ouvido. Fiz a reunião, esperei pela resposta. E em todas as fases tens que fazer isso. Mas quando é que as coisas mudam? É quando tu tens um grupo de investidores ou um fundo de investimento que depois te pode introduzir a outro tipo de investidores. E esses investidores já vêm com algum knowledge. Não te esqueças que o investimento é sempre à base de confiança. E nós temos que fazer um caminho em que tu escolhes o teu investidor, que depois vai-te trazer outros investidores e provavelmente tu, em vez de estar com investidores nacionais, tu vais ter investidores internacionais. E é aí quando as coisas começam realmente a mudar. Percebes? Mais perguntas? Podem estar à vontade. Eu acho que nós ainda estamos dentro do tempo. Sim. Não é bem uma pergunta, é mais no seguimento das perguntas que estão aqui a ser feitas. Quando vocês tiverem uma ideia, e muitas vezes uma ideia para chegar a um negócio que o trabalho é longo, porque nós não temos um conceito de empresas e construir uma empresa é muito difícil, acho que vocês devem sustentar e apoiar nas incubadoras de empresas que existem por aí. Por exemplo, em Coimbra temos o Instituto Pedro Nunes, que foi onde nasceu a People Software, por exemplo, que vos põe à disposição uma série de serviços de apoio que vos permite chegar da ideia até o negócio. Portanto, eles têm uma incubadora, depois têm uma aceleradora mais à frente, quando a empresa já está no nível de maturidade, e vocês a partir daí. Portanto, se vocês têm uma ideia, procurem esse tipo de Aveiro, acho que também tem uma incubadora de empresas, há muitas, procurem sustentar, porque se calhar pode ser um grande apoio para vos permitir avançar e avançar no negócio. Isto é um bom conceito. As incubadoras de empresas ajudam bastante, principalmente vocês conseguem ter até apoios de 30 mil euros com fundos da Portugal Ventures, que são vouchers de startup, que vos ajudam a iniciar também a vossa ideia. E as incubadoras de empresas, que em Aveiro existe, em Coimbra também. Sim, é no PCI, portanto, e a Universidade de Aveiro está muito envolvida com isto tudo. Mas sim, mais perguntas? Aham. Yes, fixe. A França tinha muitos carros elétricos, portanto tinha uma grande cota de carros elétricos a serem vendidos, tinha um grande número de utilizadores, enquanto que Espanha não estava a ter essa venda. Espanha ainda estava muito atrasada em relação à França. Mesmo a nível de operadores, que são quem tem os postos de carregamento, também estavam muito atrasados. Quando eu digo que França estava em 2010, sim, Espanha ainda nem sabia o que era roaming. Eles estavam... Aquilo é para esquecer.
nós tínhamos postos de carregamento, mas nós tínhamos que procurar também saber se funcionava. Ou chegavas ao posto de carregamento, instalavas a aplicação e aquilo dizia-te assim, problema com o El Pago, e não conseguias carregar. Portanto, isto era uma cena. E continua, porque eu fui a Madrid e continua assim. Portanto, mais perguntas, estejam à vontade. Se não tiverem mais perguntas... Eu fazia mais uma então. Diz. Percebi que a empresa é full remote. Sim. Como é que sendo full remote vocês conseguem cultivar e trabalhar a vossa cultura da empresa só? Sim. Ser full remote tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. A parte mais complicada realmente é criar uma cultura. Portanto, a pergunta é bastante pertinente. Como é que nós fizemos isso? Com bastantes chamadas, portanto, nós temos chamadas diárias, com câmara, nós temos pontos de situação, temos get-togethers, onde nós nos juntamos todos. Nós temos uma equipa também no Brasil, que vem a Portugal ter connosco. E é tudo à base de confiança, videochamada, conseguir que as pessoas e captá-las todas para nós. Quando nós estamos num escritório, também conseguimos fazer isso muito mais rapidamente. Mas também eu penso que acaba para às vezes poder vir a ser uma mess e quando nós estamos em remote, nós pelo menos temos a barreira de podermos trabalhar de forma concentrada, sem ter grandes distrações. Mas isto é uma opinião pessoal, não quer dizer que seja para toda a gente assim. Eu por acaso não sou adepto Eu percebi. do híbrido, precisamente Sim. para evitar situações depressivas, estarmos Yeah. sozinhos em casa, que muitas vezes ligamos a nossa cama, não é igual estarmos em contato. Sim, sim. Não, o híbrido funciona bem, é sempre bom ter um escritório presencial onde as pessoas se possam encontrar. Mas isto é um processo ongoing, quer dizer que a MIB neste momento está full remote, mas um dia pode ter um escritório para ser híbrido. Não quer dizer que eu queira que as pessoas vão para lá trabalhar. Se calhar nós vamos para lá para nos encontrar e para pensar, para navegar um pouquinho nas ideias. Mais coisas. Falaste aí que muitas vezes tiveram de fazer uma reestruturação dos vossos planos a médio e longo prazo. Nessas alturas, como é que abordas o problema? Normalmente tu fazes uma prioridade do que é que estás a tentar resolver. Se estás a tentar resolver um problema para o teu cliente, um problema interno da empresa financeiro ou numa necessidade que tu tens como o teu ponto de vista empreendedor. Portanto, tem tudo a ver com prioridades. Como tu priorizas o teu calendário, as tuas necessidades, aquilo que é mais importante para ti. É frustrante, nós temos que estar sempre a fazer o nosso roadmap e a repensar, mas quando nós estamos num ambiente em que tudo é diferente, cada dia tem novas novidades, na mobilidade elétrica as coisas estão sempre a mudar, é normal que daqui a 10 anos as coisas sejam completamente distintas. Portanto, eu tenho uma visão a 10 anos, a 5 anos, mas quando eu vejo a 10 anos eu sei que as coisas não vão ser realmente como eu penso. Portanto, o roadmap consiste em tu teres ideias, detalhares as tuas ideias, olhares calmamente para elas, priorizares e tentar entender quando é que faz sentido as colocares em desenvolvimento. Percebes? E qual é que é o retorno que tu procuras com elas. Pronto. Sim. Estando em full remote, como é que consegues avaliar a produtividade dos teus funcionários? Eu quase que fazia essa pergunta aos meus colegas que estão lá atrás. Mas sim, isto é muito interessante. Isto tem a ver com story points. Portanto, tu vais criando, com base em Scrum, vais criando as tuas tasks para a tua equipa, eles tens uma previsão de quanto tempo é que eles vão demorar a fazer, tu vais conseguindo ter uma sensibilidade de qual é que é o tempo estimado para eles poderem fazer aquela tarefa e ao longo do tempo aquilo pode aumentar. Portanto, tu podes conseguir ter mais story points na tua sprint e as coisas vão começar a saber. Portanto, isto para quem está a fazer desenvolvimento, não é? Portanto, quem não está a fazer desenvolvimento, quem está em negócio, business, etc., apoio ao cliente, é tudo com base em métricas e em desafios. Tu tens, por exemplo, no apoio ao cliente, algo muito interessante. Nós estávamos a receber em média 300 mails por dia, tickets, de apoios de ajuda. Nós tínhamos 3 pessoas. Portanto, como é que tu metes 3 pessoas a responder àquilo em 3 dias? Com uma reestruturação completa do nosso CRM, colocar ChatGPT, colocar histórico, colocar conhecimento baseado no nosso histórico de e-mails e ajudar o nosso apoio ao cliente a conseguir atingir 100 mails respondidos num dia.
E agora nós conseguimos ter pessoas que conseguem responder a 100 e-mails por dia. E o que é que eu disse aqui foi métricas. Portanto, como é que eu avalio o meu apoio ao cliente? É com métricas. É métricas do que é que o nosso cliente está satisfeito ou não. Podes fazer muita coisa. Com o ChatGPT até podes avaliar se tu estás a conseguir ter realmente o cliente a ser respondido de forma correta. E criar métricas. Agora, no business, tu crias objetivos. Ou seja, tu tens aquele objetivo, tens aquela ideia, tu queres chegar a A, B, C, queres ter estas parcerias e é assim que tu avalias. Portanto, é preciso saber entender aonde é que tu queres que a empresa cresça e se as coisas estão a correr bem ou não. Pois claro que é importante haver pessoas de cultura, de recursos humanos, que te possam ajudar a saber se as pessoas estão committed, se as coisas estão a correr bem ou não. Os fundadores falarem com todas as pessoas também é importante aqui. Pronto. No fully remote as coisas podem complicar um bocadinho para quem está na parte da gestão, realmente. Sim. Sim. Durante a palestra, disse muitas vezes que tentava olhar para o lado positivo das coisas. Como é que manteve o balance de ser positivo e olhar para a positividade, mas também manter em mente a realidade de que o que está a fazer pode não ser tão positivo como pensa? Sim, normalmente quando tu avalias aquilo que estás a fazer, tens que saber os prós e contras e depois tu tens de estar committed com a tua missão, com aquilo que tu queres desenvolver e com aquilo que tu vais fazer, percebes? Quando eu digo procurar o lado positivo, é que nós não nos podemos focar apenas nos problemas e não estar, ok, este é o meu problema, este é o meu problema. Não, tu tens que focar em este é o meu problema, como é que vamos ultrapassar, o que é que eu posso tirar como experiência daqui, como é que eu posso ver o lado positivo e como é que eu posso crescer, percebes? Quando eu digo ver o lado positivo, é não focar só no problema de uma maneira que aquilo te leve completamente abaixo e que acabe com o teu projeto. Tu tens que entender que tu tens sempre oportunidades. Desde que tu tenhas dinheiro na empresa, tu vais ter sempre oportunidades para conseguir ultrapassar os teus problemas. Percebes? Bem, se não houver mais perguntas... Mas estejam à vontade, que temos mais 8 minutos. Não? Está tudo? Pronto, então dou como encerrado. E obrigado a todos, está bem? Obrigado.